Vamos lá. Então, quais foram as propriedades de derivada que eu apresentei para vocês na aula passada? Então, foram três propriedades, né? A primeira propriedade é a derivada da função x elevado a n. Então, se eu tiver x elevado a n para qualquer n, tá? Real, tá? Qualquer número real, o que acontece com a derivada dessa função x elevado a n? O n vem na frente e cai, isso aqui vai ficar x elevado a n menos 1. Tá? Eu dei vários exemplos disso aqui. Então, vale para n inteiro, para natural, mas vale para n fracionário também. Tá bom? Então, para qualquer que seja o n, a propriedade é simples. O grau cai na frente, né? Vem na frente. Então, vai ficar x elevado a n menos 1. A derivada da soma de funções. Né? Então, se eu tiver uma soma de funções, como é que é a derivada da soma das funções? Vai ser a derivada de cada uma delas e eu vou somando, tá? Então, se eu tiver várias funções aí para eu calcular a derivada, eu calculo cada uma delas separada e depois no final eu somo. O que a gente diz? A gente diz que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. A terceira propriedade que eu apresentei para vocês era a propriedade da derivação, de uma constante vezes uma função. O que acontece quando eu tenho uma constante vezes uma função? A derivada da constante, a constante sai para fora, né? Então, basicamente, o que eu faço é tiro essa constante aqui para fora e derivo só a função. Então, foram essas três propriedades que eu mostrei, apresentei para vocês. Olha, essas duas, a propriedade 2 e a propriedade 3, elas saem diretamente das propriedades de limite, tá? Por quê? A gente sabe que limite da soma é igual à soma dos limites, e a gente sabe que a derivada é definida como limite, como eu fiz na aula passada. Então, a propriedade do limite é que dá a propriedade da derivada, do fato da derivada da soma ser igual à soma das derivadas. E a gente também sabe quando a gente tem uma constante vezes uma função dentro de um limite, o que acontece com a constante? A gente pode tirar fora do limite e a gente calcula só o limite da função. Tá? Então aqui é a mesma coisa, eu posso tirar fora a constante e calculo só a derivada da função. Hoje eu vou explorar várias propriedades. A primeira propriedade importante que eu vou apresentar para vocês é a derivada do produto e a derivada da razão. Olha, diferentemente do caso do limite, a derivada do produto não é o produto das derivadas, tá? Não é. No caso de limite, se tiver um produto de duas funções e for calcular o limite do produto é igual ao produto dos limites, quando a gente viu lá em limite. Agora, para derivada não é assim. Como é que é a fórmula do produto da derivada? Então, se eu tiver um produto de duas funções, se eu tiver uma f de x vezes uma g de x, e for calcular a derivada desta função, como é que é a forma que eu vou usar? É fácil de lembrar, inclusive, né? Mas a fórmula é assim, vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Aí você fala, professor, importa a ordem com que você faça o cálculo? Não importa a ordem com que você faça o cálculo. Tá? Se você tivesse escrito a derivada da segunda vezes a primeira função mais a derivada da primeira vezes a segunda função, continua dando essa mesma coisa aqui, tá? Então, para a gente lembrar como é a derivada da função produto, né? O que a gente faz? A gente faz o cálculo da derivada da primeira função vezes a segunda mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Então você veja, não é o produto das derivadas. Então lembre que derivada produto não é o produto derivada, é esta fórmula aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que eu chego nessa fórmula. E vou apresentar para vocês vários exemplinhos aí. E a derivada da razão? Como é que é a derivada da razão? É a razão das derivadas? Não, é muito mais complexo ainda, né? A derivada de uma função, de uma razão, olha que tamanho que é a fórmula que a gente tem para lembrar. Então, só para ver aqui, né? Então, se eu tiver uma função, uma f de x, dividido por uma função g de x,
Como é que é a derivada dessa função? Vai ser assim, né? Então vai ficar a derivada da primeira, da função que está em cima, né, do denominador, desculpa, numerador, né, derivada do numerador, vezes a função que está embaixo, ou seja, vezes o denominador, menos a função que está em cima, ou seja, o numerador, vezes a derivada da função que está embaixo, dividido pela de baixo ao quadrado. Olha, é grande, né? Grande a fórmula, mas a fórmula é assim. Não tem nada a ver com a derivada de cima que é dividida pela derivada de baixo. Muitas vezes eu estou acostumado a corrigir prova. Quando eu coloco uma razão entre funções, o aluno vai lá, calcula a derivada do de cima dividido pela derivada do de baixo. E o curioso é que ele calcula certo as derivadas do de cima e do de baixo, só que jogou na fórmula de modo errado, tá? Então, se eu tenho uma razão de funções, a fórmula que eu tenho que usar é esta aqui. Bom, eu vou provar para vocês a primeira propriedade, que é a propriedade, a quarta propriedade, não a primeira, a quarta propriedade, que é a propriedade da derivada do produto, usando a definição do que vem a ser a derivada do produto. E daqui a pouco eu faço alguns exemplos. Aí você fala, pode parar para pensar, professor, a gente precisa saber como que é a fórmula da derivada e como que a gente chega na fórmula. Não, você não precisa saber como é que você chega na fórmula. Mas matemática a gente não pode acreditar, não é uma religião, não é um exercício de fé. Matemática a gente tem que tentar compreender, tá? Então eu não vou fazer todos os cálculos, todas as provas, todas as demonstrações, eu não vou fazer quase nenhuma. Mas alguma delas, quando não for muito longa, como eu sempre digo, eu venho aqui e faço, tá? Eu faço. No caso da prova desta propriedade aqui, ó, que a derivada do produto das funções satisfaz essa regra, a demonstração é muito simples de fazer. Então, vai que a pessoa se interesse em estudar demonstrações, né? Então, ela já vai ver uma demonstração, porque a demonstração ela mostra para você, ela prova para você como é uma determinada fórmula, né? Bom, então vamos lá. Então, eu quero provar o que é a derivada do produto de funções. Então, eu quero fazer isso aqui, né? Então, eu quero encontrar esta fórmula. Na verdade, eu quero chegar nesta fórmula 4 aqui. O que é a derivada? Por definição, a derivada de qualquer que seja uma função, não sei se vocês lembram, né? Vou só colocar aqui, ó. A definição da derivada da função f de x é assim, ó. É o limite, quando h vai para zero, de quem? De f de x mais h menos f de x dividido por h. A derivada é dada como um processo de limite, tá? Essa aqui foi a derivada idealizada pelos matemáticos Newton e Leibniz, né? Foi idealizada por eles exatamente esse processo de limite aqui, tá? Então, se eu quero calcular a derivada da função produto, o que eu faço? No lugar da f de x aqui, né, eu coloco o produto das duas. Então, olha a fórmula lá, ó, compara para você ver que tá igualzinha, né, a definição, né? Então, aqui é f de x vezes g de x. Então, quem vai entrar aqui no lugar do f de x mais h? Vai entrar f de x mais h vezes g de x mais h, tá? Então, estou usando a mesma, estou fazendo um paralelismo aqui. Quem que vai entrar no lugar do f de x? Como eu tenho um produto de duas funções, vai entrar f de x vezes g de x, dividido pelo quê? Por h. Então, o cálculo dessa derivada pela definição de limite, a gente escreve desse jeito aqui, tá certo? Como f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x dividido por h, tá bom? Aí você fala, professor, o que eu posso fazer aqui? Bom, em geral, o que a gente faz para obter fórmulas, a gente manipula. A gente faz, como é que se diz? Artifícios, não truque, artifícios matemáticos, de modo a tentar obter simplificações, tá? Então, a ideia para tentar obter uma fórmula é tentar o máximo possível
usar artifícios matemáticos para conseguir fazer simplificações. Neste caso em que a gente tem produto de funções, e não vai ser só aqui não, que a gente usa isso aqui muitas vezes quando a gente faz demonstração usando produto de funções, qual que é o truque de fazer? Somar e subtrair uma determinada quantidade a fim de eu conseguir tirar elementos em evidência, tá? E que quantidade é essa que eu somo? Olha, eu vou pegar um elemento disso aqui, então, por exemplo, eu posso pegar, somar e subtrair f de x mais h vezes g de x, somar e subtrair essa quantidade. Ou eu posso somar e subtrair g de x mais h vezes f de x. Então, eu vou pegar um termo deste elemento que é um produto de duas, vezes um termo deste aqui. É claro que se eu pegar uma f aqui, eu pego uma g do lado de lá. Tá? Então é sempre assim. Olha o que eu vou fazer. Então, neste caso, eu escolhi somar e subtrair f de x mais h vezes g de x. Daria certo também se eu fizesse a soma de g de x mais h vezes f de x. Também daria. Somar e subtrair essa quantidade aqui que eu vou fazer. Então, se a pessoa estiver curiosa depois e quiser fazer a demonstração usando, ao invés de somar e subtrair f de x mais h vezes g de x, somar g de x mais h vezes f de x, também a resposta vai dar a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, o que eu fiz? Olha, eu copiei de novo aqui, né? Então, a derivada da função f de x vezes g de x é esse limite, é o que está escrito lá. Eu copiei de novo só para ficar mais perto aí a conta que eu vou fazer. Olha o que eu faço. Olha, eu venho aqui nesta parcela aqui, e somo e subtraio f de x mais h vezes g de x. Olha o que eu fiz, ó. Este elemento está aqui, esse primeiro está aqui, ó. Esse primeiro elemento está aqui. Aí eu somei e subtraí quem? F de x mais h vezes g de x, tá vendo? Tá vendo que é o mesmo termo? Você fala, professor, mas somar e subtrair não é zero? Sim, é zero. Só que eu tenho uma grande vantagem. Eu consigo tirar elementos em evidência, tá? Ó, vou conseguir tirar elementos em evidência. Olha para você ver. Se eu juntar esse termo aqui que eu vou sublinhar em magenta com esse termo aqui que está sublinhado em magenta, olha para os dois. Olha o que eu tenho em evidência. Ó, eu tenho f de x mais h e f de x mais h nos dois. O que eu faço? Eu tiro o f de x mais h em evidência e fico com o quê? G de x mais h menos g de x dividido por h, tá? Então, quando você está somando só esses dois termos aqui, ó, e tirou o f de x em evidência, ficou desse jeito aqui a minha conta. Sobrou esse g de x mais h aqui do primeiro, menos g de x do segundo, dividido por h, porque estava tudo dividido por h. Aí mais, lembra que o limite da soma é igual à soma dos limites? Então eu separo isso aqui em dois limites. Eu separo nesse limite magenta e separo no limite abóbora aqui, envolvendo quem? Envolvendo este aqui e este aqui. Olha para os dois para você ver. Quem que você consegue tirar em evidência? Você consegue tirar em evidência o g de x. Ó. Então, tiro o g de x em evidência, sobra o que para mim? F de x mais h menos f de x dividido por h. Tá certo? Então, este abóbora eu trouxe para cá, que é esse limite aqui. E esse em magenta eu trouxe para cá, que é esse limite aqui. Tá certo? Bom, agora a gente faz o quê? A gente vai aplicar as propriedades do limite. Olha, limite do produto é igual ao produto dos limites. Para limite é verdade isso. Então, eu vou escrever esse limite assim. Então, eu vou colocar o limite de f de x mais h aqui, vezes o limite de g de x mais h menos g de x dividido por h. Então, eu separei esse produto aqui como um produto de dois limites. E fiz a mesma coisa aqui. Só que perceba o seguinte, olha, o limite é sobre a variável h. A função que não tiver h, ela é constante em relação à variável h. Tá? Você fala, professor, g de x não é constante, mas em relação a h ela é. Por quê? Ela não depende de h. Não tem h dentro
do g de x aqui? Não tem. Então, o que eu faço? Propriedade limite, eu posso tirar fora o g de x. Então, fica o quê? Então, escrevendo o limite, vai ficar na próxima linha. Então, vai ficar o limite de f de x mais h, vezes limite de g de x mais h. Tirei o g de x para fora, vezes esse limite aqui, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Vamos olhar para cada limite separadamente? Olha, o limite dessa função, lembra quando a gente tem uma função no qual não existe a indeterminação? O que acontece para a gente calcular o limite? A gente avalia a função no ponto. E qual é o ponto? H indo para zero seria H igual a zero. Então, esse limite vai dar o quê? Esse limite vai dar f de x mais zero, tá? Porque a gente avalia a função no ponto. Mas f de x mais zero é o quê? É f de x, que eu acabei escrevendo aqui. Ó. Que limite que é esse aqui? Esse é a definição da derivada da função g. Ó, a própria definição da derivada. E eu escrevo ele aqui. O g está aqui e esse é o que? É a definição da derivada da função f. Olha que legal. Fazendo isso, a pessoa pode falar, professor, isso não é legal, isso é grande, é complicado. Não, é bonito. É assustador de princípio? Sim, assusta. Mas olha que bonito, né? Você pegar uma forma, manipular, uma expressão, manipular, e encontrar uma fórmula muito útil que a gente vai usar agora, tá? Precisa saber essa demonstração? Não, você não precisa saber. Mas é bonita, né? Eu acho muito bonita essa demonstração. Bom, vamos lá fazer conta então, né? Porque fazer conta é gostoso também, né? A segunda melhor coisa da vida é fazer conta. A primeira é fazer as demonstrações de teoremas, que é muito mais legal. Bom, então vamos lá. Então, qual é a fórmula que a gente vai usar? Então, antes de fazer qualquer coisa, vamos olhar o que a gente tem aqui. A gente tem um produto de duas funções, tá certo? Então, a gente tem a função x² mais 3 vezes a função 4x ao cubo mais 1, tá? Até separei em parênteses aqui. Então, como é a fórmula que a gente vai usar? Ó, no começo, se você quiser fazer cada uma delas separadamente, você pode. Então, eu vou fazer aqui bem passo a passo, fazendo, tem espaço aqui? Se precisar, eu coloco uma outra página. Ó, vou fazer ela bem passo a passo. O segundo exemplo eu já vou fazer direto, tá bem? Então, vamos lá. Quem é a primeira função? Você pode vir aqui e chamar a primeira função de f de x. Vamos fazer ela aqui em azul. Então, a primeira função minha f de x, fazer em azul e eu estou fazendo em abóbora. Então, f de x é quem? Então, f de x é igual a x² mais 3. G de x é quem? G de x vai ser 4x ao cubo mais 1, tá bem? Só para a gente lembrar, como é que é a fórmula do produto? Eu vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui para a gente ir lembrando dela aos pouquinhos. Então, com o tempo, vocês vão lembrando. Se você esquecer, você vai no formulário que no finalzinho a gente vai criar e olha, tá? Com o tempo, fazendo as contas, você já vai ter um processo mais ou menos mnemônico. Mas não é vergonha nenhuma olhar no formulário para poder utilizar a fórmula. Eu não me incomodo com isso. Inclusive, quando eu dava a prova, eu escrevi no quadro. Escrevi essas propriedades todas no quadro, para o aluno, se ele esquecesse ou se confundisse, eu não estou interessado se o aluno fica decorando fórmula. Eu quero saber se ele conhece, se ele sabe como faz o processo de cálculo, tá? Então, vou escrever a fórmula aqui. Então, a fórmula é assim, né? Então, d de x de f de x vezes g de x é a derivada da primeira função. Ó, não precisa ficar colocando um x toda vez, tá? Porque a gente já sabe que é em função de x, então para ficar mais curta, às vezes a gente não precisa colocar. Então aqui vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá bom? Então, para jogar na formulazinha, o que a gente vai ter que calcular? A gente vai precisar de f de x, g de x, vai ter que calcular também a derivada
de f de x aqui. Então, como é que vai ser a derivada de f de x? A derivada de f de x vai ser a derivada dessa função aí. X² mais 3. Qual que é a derivada dessa função aí? Está vendo que tem uma soma? X² mais 3? Então, lembra qual a primeira propriedade que a gente tem? Não, a segunda propriedade, né? Que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, vamos lá. Derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, aqui vai virar o quê? Deixa eu até deixar aqui, fazer o seguinte, ó. Vou deixar melhor aqui. Deixa um espacinho aqui. Põe o g de x aqui embaixo. 4x² mais 1. Então, vamos lá. Vou calcular a derivada da função f de x. Vai ficar o quê? Vai ficar d dx de x² mais 3. Propriedade da derivada. Derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, vai ficar a derivada de x² mais d dx de 3. Tá? Qual a derivada de x²? Lembrando daquela primeira propriedade. Olha, quando a gente tem uma função x que tem uma determinada potência, o que acontece com a derivada? O grau está na frente, ele vem multiplicando, não é isso? E a gente subtrai 1 do grau. Então, o que vai acontecer com essa derivada? Vai ficar, esse 2 vem na frente, então vai ficar 2 vezes o quê? X elevado a quê? A 2 menos 1. X elevado a 2 menos 1, 2 menos 1 é quanto? É 1, então vai ficar 2 vezes x, tá certo? Mais derivada de 3. Você fala, professor, como é que eu faço a derivada de 3? Que é uma constante, é um número, tá? Você fala, professor, não tem a propriedade. É claro que tem a propriedade lá. Por que tem a propriedade lá? Que é, inclusive, é a primeira propriedade. Olha, o que é, por exemplo, o número 1? Se eu fosse calcular a derivada do número 1. O número 1 eu não posso escrever assim, usando x? Eu não posso escrever ele como x elevado a 0? Posso. Qual a vantagem aqui de escrever ele como x elevado a 0? Se eu fosse aplicar aquela propriedade lá da potência, o que aconteceria com a derivada dessa função? O grau vem na frente, então ficaria 0 vezes x elevado a menos 1. Olha, x elevado a menos 1 vezes 0, independente de quem seja x aqui, isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, a derivada do número 1 dá 0. Tá? Se eu tivesse aqui dentro, ao invés do número 1, tendo o número 3, olha o que eu posso fazer. Eu posso tirar o 3 para fora e ficaria assim, ó, d dx de 1, né? Porque tirar a constante para fora eu posso, isso é uma propriedade que eu sei. Então, quanto que daria isso aqui? Daria 0. Então, se você quiser colocar como uma propriedade 1.1, tá? Vamos lá colocar isso como uma propriedade 1.1, que ela vem desta propriedade aqui. Eu vou colocar aqui, né? Olha, não tem espaço. Vou colocar... Bom, a hora que eu for colocar o formulário, eu coloco. Vou colocar ela aqui, tá? Propriedade 1.1. Porque ela vem dessa propriedade 1 de modo bastante fácil. Então, vai ficar assim, ó. D dx de uma constante vai ser igual a 0 se C for uma constante. Tá? Ou seja, a derivada de um número sozinho, sem x, tá? Parado, quieto, a derivada dela vai ser quanto? Vai ser 0. Tá bom? Então, já vou pôr direto aqui 0. Então, vai ficar mais 0. Ou seja, vai dar 2x. Então, o f de x, x², a derivada da função f dx está dando 2x, né? Agora eu tenho a g. Eu vou calcular a g para eu jogar na fórmula, lá, olhando na fórmula, eu preciso da df dx, eu já tenho, a g eu já tenho, que é essa aqui. A f eu já tenho, eu só preciso o quê? Só preciso calcular o dg dx, tá? Então, eu venho aqui e calculo o dg dx. Deixa eu colocar uma página a mais aqui.
Então vem aqui e calculo o dg dx, ó. Quem vai ser o dg dx? Então o dg dx vai ser o quê? Vai ficar o d dx de 4x ao cubo mais 1. O que vai acontecer com essa conta aí, ó? Derivada da soma é igual à soma das derivadas, então fica d dx de 4x ao cubo mais d dx de 1. O que eu posso fazer aqui agora? O 4 não está aqui dentro de uma constante. O que a gente pode fazer com a constante em relação à derivada? Ele sai fora, então vai ficar 4 d dx de x ao cubo. Você fala, professor, eu preciso fazer todos esses passos na hora da conta? Como eu disse no começo, não. Você pode fazer direto o cálculo. Eu só estou fazendo porque, como eu apresentei ainda na aula passada a derivada, fazer passo a passo eu acho bom, mas depois que a gente acostumar a fazer, eu já vou fazer direto, tá? Eu não vou ficar fazendo passo a passo. Eu vou fazer 3 passos numa conta só. Mas derivada de 1 em relação a x. 1 é o quê? Uma constante. O que eu falei para vocês? A derivada de uma constante é sempre igual a quanto? A zero. Então isso é zero. Então vai ficar mais zero, ou seja, dg dx está dando o quê? 4 vezes a derivada de x ao cubo. Quanto que é a derivada de x ao cubo? O grau aqui é 3, cai, então vem na frente, vezes x elevado ao quê? 3 menos 1, que vai dar 2. Então, dg dx vai ficar 12x², tá? Então, vamos juntar todas as informações que a gente tem. Ó, a gente tem a informação. Ó, no final das contas, se eu fosse fazer a conta direta, eu não precisava, obviamente, fazer tudo o que eu fiz. Porque fica parecendo grande. Na verdade, é pequeniníssima a conta, né? Então, f de x é igual a x² mais 3. O df dx é igual a 2x. O g de x é igual a 4x ao cubo mais 1. O dg dx é igual a 12x². Então, qual a derivada da função produto? Jogando na fórmula, vai ficar o quê? A primeira função vezes a derivada da segunda, então vai ficar a primeira é f, então vai ficar x² mais 3 vezes a derivada da segunda, que é 12x², mais a segunda, 4x3 mais 1, vezes a derivada da primeira, que é 2x, ó. Segunda vezes a derivada da primeira. Basicamente, a gente está multiplicando em cruz e somando, né? Então, esse vezes esse, mais esse vezes esse. Bom, antes de eu continuar a conta aí, a pessoa pergunta, professor, esta é a resposta? Esta é a resposta. Mas, às vezes, né, no material, a resposta não está desse jeito. Por quê? Porque, às vezes, a conta é feita de modo que dê para fazer o produto e juntar os graus, tá? Então, isso aqui já é a resposta, já está bonitinha, já está a resposta pronta da derivada da função. Mas, às vezes, quando você vai procurar a resposta no material que deu para você o exercício para fazer, a resposta não está desse jeito. O que é feito? De fato, é feito esses produtos aqui, né, esses dois produtos, e depois junta grau a grau. Então, eu vou fazer passos a mais, mas aqui já está pronto a resposta. Então, vai ficar, ó, 12 vezes x² vezes x², o que vai acontecer? Vai ficar 12, x² vezes x², ó, conserva a base, soma expoente, 2 mais 2 dá 4, então vai dar 12x², mais 12x² vezes 3 vai dar 36x². Aí mais 2x vezes 4x ao cubo, então vai ficar, ó, 2 vezes 4 dá 8, x ao cubo vezes x dá x elevado à quarta, porque conserva a base, soma expoente, 3 mais 1 dá 4. Mais 2x vezes 1 dá 2x. Dá para a gente juntar alguma coisa aí? Dá. Dá para juntar os graus quartos, né? Ó.
12x à quarta mais 8x à quarta dá 20x à quarta, mais 36x quadrado mais 2x. Então, a derivada desta função vai dar esta linda função aí, tá bom? Vai dar esta linda função. Uma outra pergunta que a pessoa pode ter antes de eu fazer o próximo cálculo. A pessoa pode perguntar para mim, professor, se eu tivesse feito este produto dentro da derivada e calculado a derivada de cada expressão, daria a mesma resposta? Sim, tem que dar a mesma resposta, tá? Então, eu vou deixar como exercício, tá? Para vocês verificarem se a derivada... Vamos fazer o produto aqui para a gente ver o que vai dar, ó. Como é que ficaria o produto? Ficaria 4x ao cubo vezes x quadrado. Então, 4x ao cubo vezes x quadrado daria 4x elevado à quinta, mais 3 vezes 4 dá 12 vezes x ao cubo, então vai ficar mais 12x ao cubo. 1 vezes x quadrado, então vai ficar mais x quadrado, mais 3. Então, calcule a derivada dessa expressão e verifique se vai dar a mesma coisa. Vai ter que dar, tá? Então, fica como exercício para verificar que vai dar a mesma resposta, tá? Vamos ver se tem algum exemplo para a gente fazer. Aqui já é da função, da razão entre duas funções, tá bem? Então, vamos lá. O próximo exemplo, eu vou até colocar uma página a mais aqui, para a gente fazer essa aqui. Olha, essa aqui já é uma razão entre funções. Eu vou copiar. Vou colocar aqui uma página a mais. Então, vamos calcular essa derivada aqui, ó. Derivada, você fala, professor, que derivada cabulosa para a gente fazer o cálculo. Esta aqui não dá para você fazer a divisão e tentar fazer o cálculo sem usar a fórmula da razão. Por quê? Eu não consigo fazer simplificação aqui de modo a tirar uma expressão só. Não dá. Aqui, ó, você vê, ficou uma coisa bem relativamente complexa para a gente poder fazer o cálculo aí, tá? Bom, vamos lá então. Muitas vezes, antes da gente fazer a conta, vale a pena a gente tentar olhar para a expressão e ver se a gente não consegue fazer ou uma simplificação ou reescrever de modo a ficar mais simples o nosso cálculo. Olha, a parte de cima já é um polinômio, então vou deixar a parte de cima, ou seja, o numerador, sem mexer, mas olha no denominador. No denominador a gente tem uma raiz. Aí você fala, professor, a fórmula que a gente sabe por enquanto de cálculo de derivada é só x elevado a n. Raiz de x a gente não viu ainda. Então, o que a gente tem que fazer? Então, muitas vezes, o aluno, antes de começar a fazer a conta, ele para porque acha que não foi mostrado a fórmula ainda. O que eu digo para vocês, já foi, já dá para usar. Tá? Então, antes da gente começar a fazer o cálculo, o que a gente vai perceber? Ó? Perceba o seguinte, que raiz quadrada de x ao cubo é o quê? Isso é x elevado ao cubo. A raiz quadrada é a potência fracionária. Então, se eu tiver a raiz quadrada, é 1/2. Se eu tiver a raiz quarta, é 1/4. Se eu tiver a raiz quinta, é 1/5, tá? Então, no caso, eu tenho raiz quadrada, então é x ao cubo elevado a meio. O que acontece quando a gente tem esse produto aqui, produto não, potência de potência? A gente conserva a base e faz o que com os expoentes? A gente multiplica os expoentes. Então, vai ficar x elevado a quanto? A 3/2. Tá? Então, já vou arrumar isso aqui. Então, todo lugar que tiver raiz para a gente poder fazer o cálculo da derivada, o que a gente faz?
A gente ajeita a expressão antes de fazer a conta, senão a gente vai se perder na hora de fazer a conta, mesmo quando a gente já tem habilidade para fazer o cálculo da derivada, tá? Então, sempre que tiver uma raiz, vale a pena a gente escrevê-la com a potência adequada dela, tá bem? Bom, então, dá para a gente tentar simplificar um pouquinho ainda? Olha na parte de baixo, olha. Na parte de baixo você tem um produto dessa expressão, raiz quadrada de x ao cubo vezes 2x mais 1, tá certo? Como eu já escrevi isso como x elevado a 3 meios, olha que coisa que a gente pode fazer, ó. X elevado ao cubo vezes 2x mais 1, raiz quadrada de x elevado ao cubo vezes 2x mais 1, a gente pode escrever assim, ó. No lugar da raiz cúbica de x, a gente escreve como x elevado a 3 meios vezes 2x mais 1. O que eu posso fazer aqui? Não posso fazer o produto antes de fazer o cálculo? Posso. Tá? Então, aqui eu vou escrever como 2 vezes x elevado a 3 meios vezes x, vai ficar o quê? Vai ficar x, a base é igual, né? Então, vai ficar 3 meios mais 1. 3 meios mais 1 vai ficar o quê? Tira o mínimo aqui, o mínimo entre 3 meios aqui 1 é 2. Então, aqui é 1, né? 1. Então, vai ficar 3 mais 2, que dá 5 meios. Então, vai ficar x elevado a 5 meios, mais x elevado a 3 meios. Tá bom? Então, ó, eu ajeitei a expressão antes de fazer a conta. Vale a pena fazer isso? Sim. Por quê? Porque vai dar menos conta para eu fazer. Tá? Então, antes de fazer qualquer cálculo, a gente vê se vale a pena fazer a manipulação na expressão. Então, a gente gasta um segundinho olhando para a nossa expressão. Então, a parte de cima eu já tenho um polinômio bonitinho. E a parte de baixo vai ficar escrito deste jeito aqui. Não é polinômio, mas não é nada cabuloso da gente fazer a conta. Ó. 2x à quinta mais x elevado a 3 meios. Tá? A gente vai fazer o cálculo dessa derivada. Qual a fórmula que a gente vai usar aqui? Você está vendo que é uma razão entre funções? É uma razão entre funções. Então, a fórmula que a gente usa da derivada da razão é essa aqui. Ó. Então, se eu tenho duas funções divididas, como é que é a fórmula? Vai ficar o quê? Vai ficar a derivada da função que está em cima, né? Então, vai ficar df dx, vezes a função que está embaixo, menos a derivada da função que está embaixo, vezes a função que está em cima, dividido pela de baixo ao quadrado. Tá? Vai ficar assim a minha expressão. Então, o que eu preciso calcular? Igual no caso do produto, eu preciso calcular, se eu tenho f de x e g de x, eu preciso calcular a derivada de f, a derivada de g, e depois jogar na fórmula. Olha, você vê. É difícil fazer isso? Não. Então, basicamente, é uma receitona de bolo, né? Eu vou lá, o f e o g foram dados, né? O f é a função que está em cima, a g é a função que está embaixo. Eu calculo a derivada da f, calculo a derivada da g e jogo na fórmula. Olha que coisa fácil. É difícil fazer isso? Não. Muito mais fácil que calcular limite, tá? Eu acho muito mais fácil. Conta, mas não tem truque. Não tem assim, eu preciso, você não precisa de nada. É só fazer conta, tá? Então, vamos lá. Então, a minha f de x, aqui ainda, de novo, eu vou fazer o processo passo a passo. Mas quando a gente se acostumar a fazer a conta, a gente não vai fazer o processo passo a passo. Ó, eu vou fazer passo a passo, mas já vou começar a diminuir a quantidade de passos que eu vou dar. Olha, vamos calcular o derivado dessa função aqui? Então, o derivado dessa função vai ser o quê? Já vamos olhar para a derivada e ver se a gente consegue fazer o cálculo direto? Então, ó, aqui não é uma soma, não é um polinômio. Então, vai ficar o quê? Vai ficar, lembrando, ó, então eu vou começar a lembrar de cabeça as propriedades que eu vou usar. A derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, calcular a derivada de f de x vai ser calcular a derivada de x quadrado, depois mais 2x, depois mais a derivada de 1. Quanto que é a derivada de x quadrado? Então, você para pensar um pouquinho. Você fala, opa, x quadrado,
Ele é uma potência, tem uma potenciazinha aqui. Então, o que vai acontecer com a derivada? Esse 2 vem na frente, então vai ficar 2 vezes o quê? X elevado a 2 menos 1, ou seja, x elevado a 1. Olha lá, o primeiro termo já vai ficar assim, vai ficar 2x. Aí você começa a pensar do segundo termo. Se tiver alguma dúvida e quiser abrir, não tenha vergonha, pode fazer a conta aí, não tem problema. Mas aqui eu vou tentar fazer ainda sem precisar escrever. Então vamos lá, o próximo, tá? O que acontece com a constante quando a gente tem na derivada? A gente já sabe que a constante sai para fora. Então todo número que tiver multiplicando um determinado x, a gente já coloca ele aqui. Então eu já sei que esse 2 vai vir aqui. Então eu preciso me preocupar só com a derivada do x, ó. Só com essa aqui, só com a derivada do x. Quanto é a derivada do x? A pessoa pode ficar em dúvida, né? Derivada do x, se fosse x elevado ao quadrado eu sabia, x elevado ao cubo eu sabia. Mas x só não tem, porque não tem potência nenhuma elevado. É claro que tem, tá? Se fosse só x, é como se fosse qual potência? É como se fosse x elevado a 1. Tá? Deixa eu colocar aqui um parênteses aqui, ó. Então, o d de x, aqui é como se fosse elevado o quê? A 1. Então, o que vai acontecer com a derivada dessa expressão aqui? Esse 1 vem na frente, né? Ó, do jeito que a gente está aprendendo a fazer a conta, 1 vem na frente, vezes x elevado ao quê? 1 menos 1. Então, vai ficar x elevado a 0. Quanto que é x elevado a 0? X elevado a 0 dá 1. Então, isso aqui vai dar 1. Então, a derivada de x, tá? Vai ser quanto? Vai ser 1. Tá bem? Então, a derivada de x vai ser 1. Mais, opa, isso é uma constante. Quanto que é a derivada da constante? A gente já sabe que é 0. Tá certo? Então, a derivada de f em relação a x vai ficar o quê? 2x mais 2. Olha lá que legal. Tá? Se tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Pode parar, reclamar, fala, professor, está indo muito rápido. Eu acho que eu não estou indo muito rápido, mas se quiser que eu pare, faço passo a passo, eu faço. Tá? Vamos lá, a próxima agora. Então, a gente já tem a f, tem a derivada da f. Agora a g. Quem é a g? A g é quem está embaixo aí, né? Que é 2x à quinta sobre 2 mais x ao cubo sobre 2. Tá? X ao cubo sobre 2, x elevado a 3 meios, x elevado a 5 meios. Então, vamos lá calcular a derivada? Então, vamos lá. Ó. Derivada da g em relação a x. Então, olhando agora para a nossa derivada. Ó, derivada da soma é igual que a soma das derivadas. A gente já sabe disso. Então, já vamos fazer a conta. Então, olhando para o nosso primeiro termo, que é este aqui. Você fala, professor, tem um 2, o que vai acontecer com esse 2? Esse 2 já sairia para fora, então já deixo ele aqui separadinho. 2 vezes o quê? Vezes a derivada de x elevado a 5 meios. O que vai acontecer com 5 meios? O grau, a potência vem na frente multiplicando, então vai ficar vezes, né? 5 meios. X elevado ao quê? 5 meios menos 1. Então, ó, vou até colocar aqui, ó, 5 meios menos 1. Mas, o que vai acontecer com esse aqui? Tem alguma constante multiplicando? Não, é o número 1, então o número a gente não precisa colocar. O que vai acontecer com a potência aqui? A potência vem na frente multiplicando, então vai ficar 3 meios. X elevado ao quê? 3 meios menos 1. Então vai ficar 3 meios menos 1. Vamos fazer a conta aí, né? Então vai ficar esse 2 com esse 2 cancela, então vai ficar 5. 5 meios menos 1, se você tiver em dúvida, você vem na conta aqui, no cantinho aqui e faz. Ó, 5 meios menos 1 vai ficar o quê? 2, aqui o mínimo, né? Então vai ficar 3 sobre 2 a resposta. Aqui vai ficar 5 menos 2 vai dar 3 meios, tá? Então aqui vai ficar x elevado a 3 meios mais 3 sobre 2, x elevado ao quê? Está em dúvida também, faz a conta aqui, ó. 3 meios menos 1, o mínimo entre
2 e 1 é 2, então vai ficar 3 menos 2, que vai dar meio. Então vai ficar x elevado a meio. Tá certo? Então meu dg dx ficou esta expressão bonitona aqui. Tá? Bom, então vamos lá jogar na fórmula. Vou colocar a fórmula aqui de novo, para a gente ver. Ó. A derivada, então, d dx, que é a função que está em cima. A função que está em cima é x² mais 2x mais 1, dividido pelo quê? Dividido por 2x à quinta. Quinta não. 2x a 5 meios mais x elevado a 3 meios. Quanto que vai dar essa derivada aqui? Ó, vamos jogar na fórmula, né? A fórmula é o quê? Só para lembrar, né? Vai ser a derivada do de cima vezes o de baixo. Então, aqui vai ser a derivada do de cima. Quem está em cima é o f de x. Quem é a derivada de f de x? Então, vai ficar 2x mais 2, que é a derivada do f de x, vezes a função que está embaixo. A função que está embaixo é 2x a 5 meios mais x a 3 meios. Aqui, deixa eu arrumar essa reta aqui que não está muito reta. Então vai ficar o quê? Quem está embaixo é 2x a quinta sobre 2x elevado a 5 meios mais x elevado a 3 meios. Aí agora o que continua na fórmula? Menos a derivada do denominador vezes a função que está em cima. Então, menos o dg dx, que é 5x a 3 meios, mais 3 meios de x elevado a meio, vezes a função que está em cima, lá, vezes f. f é x² mais 2x mais 1. Dividido pelo quê? Pela de baixo ao quadrado. Então vai ficar 2x a 5 meios mais x elevado a 3 meios, isso tudo ao quadrado. Professor, dá para ajeitar? Olha, pode até dar, agora eu não vou ajeitar, tá? Não vou, porque essa conta aí vai ficar grande para eu poder fazer. Para mim já tá boa a resposta assim, ó. Para mim já tá. Se eu pedisse, calcule a derivada dessa função. Só calcular a derivada, tá bom aqui. Ó. É claro que se fosse necessário calcular a derivada para resolver alguma expressão, aí não tem que fazer. Aí a gente tem que expandir cada termo, juntar o grau, cancelar o que for necessário, porque se a gente estiver resolvendo efetivamente algum problema, a gente vai ter que manipular a expressão. Vai ter sim que manipular a expressão. Mas quando a gente está resolvendo algum problema, pode ter certeza, não vai dar uma coisa cabulosa assim para a gente fazer a conta. Vai ser uma coisa muito mais simples. Né? Eu acho essa conta aqui cabulosa porque envolve potências não tão simples de trabalhar. Tem termos que são constantes aí, então dá um pouco de trabalho na hora de fazer o cálculo. Tá bom? Alguma pergunta, dúvida? Não? Bom, vamos em frente então. Bom, então a gente já viu o quê? A gente já viu 5 regras. Quais foram as 5 regras, só para lembrar, tá? Então, foi a regra que a derivada de x elevado a n, o grau vem na frente, fica x elevado a n menos 1. Derivada da soma igual à soma das derivadas. Uma constante, ela sai fora da derivada vezes a função. Só um detalhe, a propriedade 1.1 é a derivada da constante sempre é zero. Então, você derivar um número, ele vai dar zero. A quarta propriedade, a derivada do produto é igual à derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E a derivada da razão é a derivada do de cima vezes de baixo, menos o de baixo, o de cima vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Tá? Tem mais regras? Nossa, tem muito mais regras, né? Eu não vou apresentar todas para vocês, eu vou apresentar algumas para vocês. Agora, uma propriedade importantíssima
tá? Se fosse para marcar com sangue eu marcava, né? Mas eu vou marcar com caneta vermelha aqui. É a derivada da função composta, tá? Essa é importantíssima nas propriedades que eu vou ensinar para vocês. Ela é muito útil mesmo. A derivada da função composta, ela, ela vai ser chamada de vai ganhar até um nome bonito, vai chamar de regra da cadeia, tá? Porque ela tem aplicações em muitos problemas dentro da física e a gente vai usar muito disso aí, tá? Já vai ser a regra da cadeia da função. Mas primeiro, antes de eu apresentar para vocês a derivada da função composta, vamos lembrar o que é uma função composta, tá? Uma função composta é uma função que a gente coloca dentro da outra, ponto, acabou. É simples de lembrar assim. Não vou colocar como que a gente consegue definir nada disso. Se vocês querem ter uma ideia melhor de como é a função composta, nas aulas de pré-cálculo tem uma aula de pré-cálculo no qual eu defino a função e defino a função composta. Então você vai lá, olha a definição correta, mostro lá quais são as propriedades da função composta em relação às funções, como que eu defino domínio. Então você vai lá e olha. Vou precisar disso aqui com todos os detalhes para entender como é a regra da cadeia? De jeito nenhum. Tá? Se a pessoa falar, professor, eu não assisti, então eu vou sair da aula agora, eu vou dormir porque hoje está frio. Não precisa, tá? Não precisa. O que eu vou falar aqui, muito provavelmente, vai ser suficiente para você compreender o cálculo. Agora, se você quiser saber um pouco mais do que é uma função composta, quais propriedades que ela tem, como é que você define, como é que você define o domínio, aí você vai lá e assiste a aula, mas o que eu vou falar aqui agora é suficiente. Bom, então, o que é uma composição de funções, né? É quando a gente coloca uma função dentro da outra, tá? Então vamos pensar assim, de modo bem simplista, né? Então, por exemplo, ó um exemplo de uma função que está composta com outra aqui, ó. Esta aqui, ó. É uma função que está composta com outra. Você fala, professor, como assim tem uma função dentro da outra? Olha, se eu chamar o f de x de raiz de x, você não está vendo que do lado de fora você tem? Vamos olhar para a função. Eu tenho uma raiz e dentro da raiz eu tenho x quadrado mais 1. Tá? Então, dentro da raiz eu tenho um polinômio de grau 2. Então, se eu chamar a função que está mais externa de f, então meu f de x vai ser a primeira função que eu olho, que é a raiz de x. E a função que está dentro, eu vou chamar ela de g de x, vai ser o x quadrado mais 1. Olha lá para você ver. Então, coloca f de g de x para você ver. O que acontece aqui? Lembra o que a função está mandando fazer? A função é uma lei que manda fazer o seguinte, olha, a variável que está aqui, nesse caso, que é a função raiz de x, eu enfio dentro da raiz, né? Então, se eu colocar 2 aqui, vai ficar raiz de 2. Se eu colocar 5 aqui, vai ficar raiz de 5. Se eu coloco x aqui, vai vir um x aqui. Você fala, professor, posso colocar outra coisa? Pode pôr um quadrado aqui, ó. O que vai acontecer com essa lei? Viria entrar um quadrado aqui, tá? Então, põe um gatinho, né? Sempre gosto de pôr um gatinho. O que vai acontecer? O gatinho vai entrar aqui. Na verdade, a função é uma lei, e essa é a lei de formação. O que eu coloco aqui entra aqui dentro. Então, se eu faço... Deixa eu voltar aqui, né? É mais fácil eu apagar e escrever o x de novo. Se eu coloco aqui x, né? Aqui dentro entra o x. Quem seria o f de g de x? O que vai acontecer? No lugar da minha x, eu coloco quem? Eu coloco a minha g. Então, vai ficar raiz de g de x. Mas quem é a minha g de x? Estou definindo como sendo x quadrado mais 1. Então, perceba que isso aqui é uma composição de função. Eu estou compondo com a função f de x e a função g de x. Como é que eu identifico as duas funções? Olha, para mim, bater o olho eu já vejo. Tá? A função mais externa é a f e a função mais interna, o que está dentro, é a g. Tá? Pode ser que às vezes a gente tenha uma composição de 3 funções. Pode acontecer isso, tá? Você pode ter uma função dentro da outra, dentro da outra. Você pode ter de 4. Teve uma vez que eu dei
um exercício que eu coloquei, fui na prova, inclusive, tá? Os alunos ficaram doidos. Eu coloquei 5 funções uma dentro da outra, tá? Fui colocando as funções uma dentro da outra. Aí você fala, o aluno errou no caminho. Tudo bem, ele pode ter errado no caminho, mas eu dou certo se começa a fazer o processo corretamente, né? Então, se a pessoa entender o processo corretamente, eu já fico satisfeito. Tá? Mas, obviamente, na lista de exercícios que eu vou dar para vocês, eu não vou colocar essas coisas, colocar 5 funções dentro da outra, mas pode ter certeza que 3 vai ter. 2 já é o simples, né? Mas com certeza 3 vai ter. 5 já dá bastante trabalho para fazer o cálculo. Bom, então vamos fazer alguns exemplos aí para a gente conseguir identificar as funções compostas, porque aqui bateu o olho e a gente conseguiu ver. Então vamos ver aqui nos exemplos a seguir, né? Eu deixei alguns exemplos para a gente olhar quais são as funções aqui, ó. Essa aqui é todas elas, né? Para a gente identificar quem é a f e quem é a g, tá? Então olhando para a primeira função aqui. Então a função 1, raiz de x ao cubo mais 2x mais 1. Então a gente vai ter, só tem duas uma dentro da outra, tá? Não coloquei 3 funções uma dentro da outra, só coloquei duas. Eu estou usando o quê? F e dentro da F eu coloquei uma G. Então nesse caso aqui, quem pode ser minha F? A F, ó, sempre lembrando que eu estou fazendo F de G de x, tá? Quem é a minha F? A F sempre é a função mais externa. Então olhando aqui para o meu exemplo, a minha F de x vai ser só a raiz de x, tá? Que é a função mais externa. Então vai ficar a raiz de x. Quem é a minha g de x é quem está dentro, ó. Fácil, né? G de x vai ficar quem? X ao cubo mais 2x mais 1. X ao cubo mais 2x mais 1. Aí se você quiser verificar realmente que a ideia sua funcionou, tenta identificar então quem que é f e g de x, ó. Então quem seria aqui, né? Então vou fazer até uma outra cor, né? Porque era só para identificar a f e a g, não precisava continuar mais. Deixa eu fazer uma cor aqui que não vai ficar tão ruim. Ó, vou fazer um verde escuro aqui. Então quem seria a f de g de x? Ó, a f de g de x seria o quê? A sua f de x não é raiz de x, então vai ficar raiz de g de x. É assim, né? O que está aqui, né, no x, eu jogo para dentro da raiz, tá? Então, f de g de x, o que eu faço? No lugar da variável aqui, eu coloco tudo que está aqui. Então, vai ficar raiz de g de x. Quem é g de x? G de x é x ao cubo mais 2x mais 1. Olha lá que legal. Deu exatamente o que eu tinha originalmente, tá? Então, a ideia que eu tive funcionou bem, tá? Vamos para a segunda aí, ó. X mais 1 elevado ao cubo, tá? Então, quem a gente vai chamar de f? A função mais externa, tá? Aí você fala, professor, o que é a função mais externa? Esquece quem está dentro dela, tá? Esquece. Então, a função mais externa seria o quê? Seria minha f de x. Opa, eu estou fazendo em vermelho, né? Então, seria minha f de x. Que é quem? Que é só a função cúbica aqui. Então, é x elevado ao cubo, tá? E a g de x vai ser quem? A g de x vai ser quem está dentro da expressão. Então, g de x vai ficar quem? X mais 1, tá? Se você estiver na dúvida, vai lá, faz o que eu falei, né? Então, vamos compor o f de g de x. Então, f de g de x vai ficar o quê? Ó, o que a função faz? Ó, então, essa função x ao cubo, ela está pegando o que está aqui no lugar do x e está elevando ao cubo. Então, jogando no f de g de x, vai ficar o quê? Vai ficar g de x elevado ao cubo, né? Isso que ela está fazendo. Quem é g de x? X mais 1. Então, vai ficar x mais 1 elevado ao cubo. Olha lá que legal. Funcionou a nossa ideia. Funcionou bem, né? Então, a escolha que a gente fez aqui... A gente não, eu, né? Mas vocês estão acompanhando e concordando. A escolha que a gente fez aqui funcionou bem. Então, a próxima é a f de x. Quem é a f de x? Olhando para a expressão, a gente vai pegar a função mais externa de todas que está aqui. Então, qual é a mais externa? É alguma coisa elevado à quarta. Essa alguma coisa a gente coloca como x. Então, vai ficar x elevado à quarta.
E g de x vai ficar quem? Vai ficar quem está dentro da expressão, que é x² mais 2x menos 1, tá? Parece até bobo, mas pode ter certeza, né? Se a gente não fizer esse passo a passo, a hora da gente calcular a derivada usando a função composta, para quem não está acostumado, dá trabalho. Quando eu dou aula presencialmente, eu utilizo o processo de ficar tampando o quadro para poder fazer a conta. Eu tampo a fórmula para poder fazer a conta. Ajuda, mas aqui não vai dar para tampar, então eu vou ter que fazer o processo passo a passo mesmo, tá? Então, o que é o processo passo a passo? Dada a função composta, vai ser necessário identificar cada uma das funções, a f e a g, e aí aplicar a fórmula bonitinho para cada uma dessas funções f e g, tá? Então, vai ficar parecendo meio repetitivo, mas não tem que fazer. Depois que vocês adquirirem a habilidade de fazer a conta, aí são outros 500, mas por enquanto vou ficar repetindo. Então pode ficar maçante, chato, mas é o que eu tenho que eu posso fazer. Bom, então vamos lá. Então vamos verificar aí se está sendo satisfeito que a ideia que a gente teve. Então ficou ó, f de g de x. Quem ficou f de g de x? Então, no lugar da f, né? Então, no lugar do x, ele vai pegar e levar tudo à quarta, né? Então, se eu colocar um g de x, vai ficar g de x elevado à quarta. Não é isso que a função f está fazendo? Está pegando o que está aqui dentro e levando à quarta. Quem é a g? A g é x² mais 2x menos 1. Elevado ao quê? À quarta. Aí você fala, professor, não dá para usar outro tipo de função? Você está usando só polinômio, não dá para compor de outro jeito? Claro que dá. Podemos trabalhar com outras funções, por exemplo, a função seno. Olha que função linda, né? O aluno vê essa função já dá até calor, né? Nesse frio até esquenta, até tirou a blusa aí. Vê a função seno, né? Então, o que a gente pode identificar? É uma composição de função? É claro. Você tem a função seno e dentro da função seno você tem um polinômio. Então, você está fazendo uma composição de duas funções. A seno com um polinômio. Então, quem é a f de x? Sempre a f é a mais externa, tá? Então, a minha f de x aqui vai ser quem? Vai ser a função mais externa, que é a função seno. E quem é a g de x é quem está dentro da função. Então, a g de x vai ficar x² mais 3x mais 4. Tá? Aí você fala, professor, será que funciona o que a gente está identificando? Certeza que sim, né? A escolha foi feita de modo correto. Então, f de g de x vai ficar quem? O que a função está fazendo? Olha, o que a gente coloca aqui, a gente joga para dentro da função seno, né? Então, eu estou colocando o que no lugar do x? Estou colocando g de x. Então, vai ficar o quê? Seno de g de x. Quem é o g de x? É esse polinômio bonito aí. Então, vai ficar seno de x² mais 3x mais 4. Aí a pessoa já até adquire, né, uma certa confiança. Porque o que eu fiz aí? É difícil fazer isso? Não. Basta olhar, identificar e marcar quem é F e quem é G aí. Bom, finalmente, o último exemplo aí para a gente identificar quem são as funções é usando uma outra função que é muito útil em funções de uma variável. Em EDO vai ser muito útil, que é a função exponencial. A função exponencial aqui também, né, se a pessoa estiver em dúvida, é a última aula de pré-cálculo, no qual eu faço, não sei se é a última ou a penúltima, mas é uma dessas duas aulas que eu faço a função exponencial e logaritmo, tá? Essa função exponencial aqui é uma função exponencial a mais usada, que a base é o número e, tá? A base sendo o número e, é a mais usada. Vocês vão ver que ela tem uma propriedade muito boa na hora de calcular a derivada. Então, olhando aqui para a nossa expressão, quem é a função f? A f de x é a função mais externa. Quem é a função mais externa? Aí pode começar a surgir a dúvida.
A função mais externa é a função exponencial, porque dentro da função exponencial nós colocamos o polinômio x² mais 4x mais 1, tá? Porque isso aqui, né, só para lembrar, a função exponencial é e elevado a x, tá certo? Qualquer coisa que tiver diferente de x aqui, ele está dentro da função exponencial, tá bem? Então a função mais externa que a gente está usando aqui é e elevado a x. Quem é a função g? G é quem está dentro da função exponencial, que é o polinômio x² mais 4x mais 1. Vai lá. Vamos ver se funciona? A gente faz aquela mesma conta, né? Então vai ficar f de g de x. Quem é f de g de x? Ó, a minha f de x não é e elevado a x? Então, o que eu coloco aqui, eu pegaria o e e levaria a essa quantidade, né? Então, aqui vai ficar e elevado a g de x, correto? Mas quem é g de x? x² mais 4x mais 1. Então, beleza, a gente já sabe identificar, identificamos vários casos aí de funções compostas e conseguimos identificar a função mais externa e a função mais interna da nossa composição de função. Bom, então como é que é a fórmula da função composta? Tá? Então, se eu tiver uma função f de x, f composta com uma g de x, e for calcular a derivada da função, vai ficar o quê? Vai ficar a derivada da função mais externa avaliada na função interna, na g de x, vezes a derivada de g de x. Tá? A fórmula é essa aqui. É muito útil na hora de aplicar a fórmula a gente identificar primeiro quem é a f, quem é a g, calcular a derivada de cada uma delas e colocar na fórmula da regra da cadeia. Tá? Então vamos fazer aí o cálculo bonitinho. Ó, vamos fazer o primeiro exemplo aí, que é raiz de x² mais 1. Tá bem? Então, tem espaço aqui, ó, deixei pouquinho espaço. Eu vou colocar uma página a mais para fazer cada uma dessas regras da cadeia aí. Tá? Então, vou colocar aqui. Vou colocar uma página aqui, né? Então, a primeira é raiz de x² mais 1. Então, vou até passar uma receitinha de bolo aí para a gente poder fazer a conta. É claro que depois que você acostumar, eu sempre falo a mesma coisa, né? Acostumar a fazer o cálculo, não precisa fazer a receitinha do bolo, já pode fazer direto. Ó, a fórmula é essa aqui. Então, a derivada da função f g de x vai ficar o quê? Vai ficar a derivada da função f avaliada na função g de x. Então, eu calculo a derivada da função f e substituo a g de x lá dentro, vezes a derivada da função g de x. Esta é a fórmula. Até simplesinha de lembrar, mas é muito importante, tá? É para marcar com sangue, tá? Importantíssima a fórmula. Então, vamos lá. Então, no passo 1, se eu fosse fazer uma receitinha de bolo aí, o que eu faço? Identificar as funções f e g, tá bom? Então, a gente já sabe identificar as funções f e g de uma função composta. Quem é a minha f de x aí? A minha f de x é raiz de x, eu já aprendi isso aí. Quem é a minha g de x? A minha g de x é quem está dentro, é x² mais 1, tá? Passo 2. É claro que quando você se acostumar a fazer a conta, o passo 1 vai ficar mental. O passo 2 também vai ficar mental. Se for começar a fazer os passos mentais, não vai precisar ficar escrevendo passo a passo. Mas vamos lá no passo 2. Então, vamos calcular a derivada de cada função. Então, vou ter que calcular a derivada da f e a derivada da g.
A f de x é raiz de x. Você fala, professor, lascou-me a vida, porque eu não aprendi essa ainda. Olha, não esqueça, raiz é a mesma coisa que x elevado a meio. Então, só para lembrar que no cálculo da derivada, a gente tem sempre que transformar raiz em potências fracionárias. Tá? Quando for fazer integral, a mesma coisa. Então, a gente às vezes coloca isso na prova, o aluno não faz porque não sabe que a raiz é... Não sabe, não, esquece, né? Pessoa, a hora de fazer a prova, tem muita gente que tem problema de memória na hora da prova, né? Fica nervoso, dá branco. Então, tente não ter essa dificuldade. Lembre-se sempre que para fazer o cálculo das expressões aí corretamente da derivada, a gente tem que sempre escrever qualquer que seja a raiz como potência fracionária. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? É x elevado a meio. Agora fica fácil a gente calcular a derivada. Quem é a derivada da f? Então, df dx vai ficar o quê? O grau aqui vai na frente, então vai ficar meio. X elevado a quanto? Vai ficar meio menos 1. Meio menos 1 vai dar menos meio. Tá? Se tiver em dúvida, vai no canto faz a conta. Vai ficar menos meio. Menos meio, você fala, professor, posso deixar assim? Pode, por mim pode deixar assim. Mas às vezes na resposta, se ele dá a pergunta usando raiz, pode ter certeza que a resposta ele vai também dar para você, né? Se você tiver uma resposta lá no final do livro, do material, ele também vai dar uma resposta usando raiz. Então, o que acontece quando a gente faz a derivada dessa função? Está corretíssimo isso aqui. Mas se a gente quiser escrever isso aqui em forma de raiz, a gente também pode. O que vai acontecer? A primeira coisa que a gente vai fazer é... Está vendo que tem uma potência negativa? O que a gente vai fazer? A gente vai passar ela para baixo e o sinal dela vai ficar positivo. Então vai ficar 1 dividido por x elevado a meio. Tá certo? Ó, quando você inverte a posição de uma potência com sinal negativo, o sinal acerta, né? Então ele estava em cima, passou para baixo, o sinal ficou positivo. E agora ficou o que aí? X elevado a meio é raiz quadrada de x. Então, a derivada... Então, d dx de raiz de x vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 2, 1 dividido por raiz de x. Olha lá que legal. Então, muitas vezes, quando você faz a conta, ao invés de ficar a potência, ele vai vai voltar com a raiz. Então, se você quiser... Isso aqui não vou nem colocar como regra, para ficar decorando isso aqui. Né? Você sabe fazer a conta e chegar nisso, mas... A derivada da raiz de uma função é 1 meio da 1 sobre raiz de x. Tá certo? Bom, então a gente já calculou a derivada da f. Vamos calcular a derivada da g? Então a g de x, ela é... A g de x... quem que é mesmo? É x quadrado mais 1. Então x quadrado mais 1. Quem é a derivada da g? Então dg dx, essa é moleza, tá? Não vou nem... fazer aplicação usando a fórmula, né? A derivada da soma, igual a soma das derivadas, a gente vai olhar e fazer a conta. Ó, aqui não é uma soma de duas funções? Então, a primeira, a derivada de x quadrado. Quanto que é a derivada de x quadrado? O 2 vem na frente, então vai ficar 2x elevado ao quê? 2 menos 1, que vai dar 1. Mais a derivada de uma constante, porque é um número. Quanto que a derivada de uma constante é 0? A gente precisa pôr? Não. Então já pode colocar aqui a nossa derivada. Então vamos só lembrar quais as derivadas, o que a gente tem aqui, né? Então a gente fez a conta. Então f de x é igual a raiz de x. O df dx a gente calculou que é 1 meio 1 sobre raiz de x. A g de x a gente sabe que é x quadrado mais 1. E a dg dx é igual a 2x. Tá certo? Então, essas coisas aqui que a gente vai usar para jogar na fórmula. Então, quem que é a nossa formulazinha? A nossa formulazinha é assim, né? Então, d dx de raiz de x quadrado mais 1. Tá? Vou colocar a formulazinha aqui para a gente lembrar que é assim, né? Então, d dx de f
de g de x, que é a função composta, vai ser a derivada da função f avaliada em g de x vezes a derivada da função g de x. É assim que é a expressão. Então, aqui vai dar o quê? Jogando na fórmula. Então, quem é o meu df dx? O meu df dx é 1/2 de 1 sobre raiz. Quem vai entrar dentro da minha função f de x? Não é o df dx avaliado em g de x, vai ficar o quê? Essa primeira parte aqui vai ficar 1/2, 1 dividido, no lugar do x a gente coloca quem? O g de x. Então, g de x vezes a derivada de g em relação a x, que aqui é 2x. Quem é o g de x? O g de x a gente já sabe que é x² mais 1. Então, vai ficar 1 sobre x² mais 1 vezes 2x. Então, a derivada dessa função é essa linda resposta aí. Tá? Então, eu só joguei na forma. Tá? Então, eu identifiquei quem eram as funções da composição da função, a f e a g, calculei a derivada de cada uma delas separadamente, joguei na fórmula, tá? Como é que é a fórmula? A fórmula da derivada da função composta vai ficar o quê? A derivada da função f avaliada em g de x. Então, ao invés da gente colocar x, a gente está trocando por g de x, isso que eu fiz, tá? Aqui não deu, a derivada não deu 1/2 de 1 sobre raiz de x. O que eu fiz? No lugar do x, eu coloquei g de x, ó. Vai dar 1/2 de 1 dividido por g de x. E aí eu coloco quem é o g de x na resposta final. Tá? Vezes a derivada de g de x. A derivada de g de x é fácil, é só calcular a derivada de g mesmo, que está dando 2x. Aqui eu coloquei 2x. Tá? Se você quiser vir e cortar esse 2 com 2 aqui, também pode, né? Então, no final das contas, a gente pode colocar isso aqui como x sobre raiz de x² mais 1. Olha que bonita que ficou a derivada da função. Tá? Olha que regra, linda essa regra. Útil para a gente poder fazer o cálculo. Vamos fazer um outro exemplo aí? O exemplo 2 é x² mais 1 elevado ao cubo. Tá? Então, vou colocar aqui mais uma página. Se tiver alguma dúvida, pode parar. Então, o segundo caso é o x² mais 1 elevado ao cubo, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. x² mais 1 elevado ao cubo. Então, ó, receitão de bolo de novo aí, né? Então, ó, o passo 1. O que a gente vai fazer? Identificar a f. Ó, já não vou nem escrever mais o passo. Eu vou colocar quem que é a f e quem vai ser a g. Quem é a f? A f é a função mais externa. Quem é a função mais externa é a x ao cubo, tá? Então, o f vai ser x ao cubo. Quem é a g de x? A g de x é quem está dentro da função, que é x² mais 1. Tá bem? Vamos lá, passo 2 agora. A gente vai calcular as derivadas. Se essa aqui é f, quem vai ser o meu df dx aqui? Vai ser a derivada da função f de x. Qual a derivada da função f de x? O grau aqui não é 3? Então, o grau vem na frente, vai ficar 3x elevado a 3 menos 1 dá 2. Tá? Só um detalhe, tá? Quando a potência for um número inteiro positivo, a gente chama de grau. Quando não for inteiro positivo, não pode ser grau, porque grau só é para inteiro positivo. Só um comentário. Então, às vezes eu uso a palavra grau para potência fracionária. Tá errado eu usar isso, mas é inconsciente, tá? Quando for potência fracionária, o correto é usar expoente, tá bom? Mas então, eu vou deixar claro para vocês. Então, às vezes é inconsciente, eu acabo falando a nomenclatura errada. Mas vai atrapalhar fazer a conta? Não, de jeito nenhum. Tá bom? É só nomenclatura mesmo. Bom, então, o dg dx vai ficar quem? Então, a derivada de g em relação a x vai ficar... tá vendo que tem uma soma aqui? Então, vamos lá. A derivada de x². Quem é a derivada de x²?
é 2 vezes x, né? A gente já fez, inclusive, anteriormente ali, mais a derivada do 1. Quanto que é a derivada do 1? Uma constante, então não preciso colocar. Ah lá, para você ver, já calculei. Então vamos jogar na fórmula, qual que é a fórmula, só para lembrar, né? Então vou colocar aqui no cantinho de novo, né? Para a gente ir lembrando a fórmula. Então, derivada da função composta, né? Vai ficar o quê? Vai ficar a derivada da primeira função avaliada em g de x vezes a derivada de g de x. Então, jogando na formulazinha, então vamos lá. Então, o d dx de... Deixa eu deixar um espaço aqui, né? Porque vou mais abaixo. Então, vai ficar o d dx de x quadrado mais 1 elevado ao cubo, vai ficar o quê? Jogando na fórmula, né? Ó, vai ficar o df dx avaliado em g de x. Quem é o df dx? É 3x, né? Então vai ficar 3x quadrado. Então vai ficar 3, no lugar do x a gente coloca aqui g de x elevado ao quadrado vezes dg dx. dg dx é quem? É 2x. E agora a gente coloca quem é o g. Quem é o nosso g? Nosso g é x quadrado mais 1. Então vai ficar 3 vezes x quadrado mais 1 vezes 2x. Que vai dar quantos aqui? É só fazer a conta, né? 2 vezes 3 dá 6. 6x, x quadrado mais 1. Tá? Ah, faltou o grau aqui, desculpe. Faltou um quadrado aqui. Porque o grau estava aqui, deste aqui. Ó, moleza, né? Vamos fazer um próximo exemplo aí. Tenho 3. Vamos lá, o próximo. Tem mais? Acho que tem. Acho que esse aqui eu coloquei bastante. Ó, bastante não, coloquei 3. Vamos fazer o próximo aí. Se tiver dúvida, pare e pergunte, tá? Bom, então vamos lá. Vou colocar mais uma página aqui. Então vamos calcular a derivada, né? D dx de x mais 1 dividido por x, então x mais 1 dividido por x menos 1. Isso tudo elevado a 7. Eu quero calcular a derivada, tá? Bom, quem é minha f? A f é a função mais externa, né? Então, no passo 1, a gente identifica quem é a f. Então, a f da gente, nesse caso aqui, a nossa f vai ficar x elevado a sétima, que é a mais externa. Quem é a g? Você fala, professor, a g parece que é uma razão entre funções? Claro, pode ser uma razão entre funções, não tem problema nenhum. Então, a minha g vai ficar o quê? Vai ficar x mais 1 dividido por x menos 1, tá bem? É uma razão de funções. Nesse caso, a gente vai ter que calcular a derivada de uma função que eu estou trabalhando com uma razão de funções. Então, eu vou ter que jogar a fórmula da razão de funções. É bom a gente misturar as fórmulas para a gente começar a trabalhar com elas, né? Então, passo 2. Passo 2, a gente vem aqui e calcula a derivada. Da função f é moleza, né? Da função f, o que vai acontecer? O grau vem na frente, né? Então vai ficar 7. X elevado a quanto? 7 menos 1 dá 6. Ó, moleza. Então df dx é moleza. Agora, o dg vai dar um pouquinho de trabalho, porque o dg eu vou ter que jogar na fórmula da razão. Só para lembrar, né, como é que é a fórmula da razão. Então, se você tiver uma razão entre funções, tá? Você fala, professor, estou usando f e g, vamos trocar as letrinhas aqui? Vamos pôr um h de x aqui e uma m de x. Aí a pessoa fala, professor, mas se fosse f e g eu sabia, porque eu não lembro a fórmula com outras letras. Tanto faz, né? Porque o que importa é a função que está em cima e que está embaixo. Então vai ficar o quê? A fórmula vai ficar assim, né? Vai ficar a função que está em cima derivada em relação a x vezes a função que está embaixo, menos a derivada da de baixo vezes a função que está em cima, dividido pela de baixo ao quadrado, tá? Essa é a fórmula, para a gente lembrar, tá bem? Então, a gente vai ter que usar esta fórmula aqui para poder calcular a dg. Então, vamos calcular o dg dx. Tá bem? Então, aqui já vou aplicar diretamente na fórmula conta, tá?
para a gente ir se acostumando a fazer esse fato aí, para não precisar ir no cantinho toda vez fazer cada uma separadamente. Olha, como é que vai ser a fórmula? Olha quem é a g. Quem é a função que está em cima? É x mais 1. Então vai ficar o quê? A fórmula vai ficar assim já direto, ó. D dx de quem? Da função que está em cima, x mais 1, vezes a função que está embaixo, x menos 1, tá certo? Menos, agora o que? Jogando na fórmula, né? A derivada da função que está embaixo, que é x menos 1, vezes a função que está em cima, que é x mais 1, tá? Já estou jogando direto na fórmula, ao invés de ter que ir calcular cada uma delas separadamente. Dividido pelo quê? Pela de baixo ao quadrado, tá? Então, de acordo com que a gente vai adquirindo a habilidade, a gente já pode ir fazendo direto as contas. Nesse caso aqui, molezinha. Quanto que é a derivada de x mais 1? Então, ó, também vou fazer um processo mental. Derivada de x mais 1, está vendo que é uma soma de x mais 1 aqui? Só um detalhe, ó, não esqueça de colocar o parênteses. Se você tiver em dúvida, quiser pôr mais parênteses, põe. Ó. Quiser pôr um parênteses aqui para separar isso disso aqui, você pode. Quer pôr aqui, põe. Parênteses de mais é bom. O problema é parênteses de menos, né? A pessoa coloca pouco parênteses. Parênteses não, parênteses pode ser ruim, mas parênteses é bom. Bom, então, quanto que vai dar essa derivada aqui? Ó? Você está vendo que tem uma soma? X mais 1. Então, vai ficar a derivada de x. Quanto que é a derivada de x? A gente já fez isso. A derivada de x dá 1. Então, aqui vai dar 1. Mais a derivada de 1. Quanto que é a derivada de 1? A derivada de 1 é 0, porque 1 é uma constante. Então, a derivada de x mais 1 vai dar só 1. Olha lá que legal. Então, vezes x menos 1, menos... Aqui, ó, agora a gente tem o quê? X menos 1, a derivada de x menos 1. Então, vai ficar a derivada de x, que a gente já sabe que é 1, menos a derivada de uma constante, que a gente já sabe que é 0. Então, vai ficar só 1 aqui, vezes x mais 1, dividido por x menos 1 ao quadrado. Então, vai dar o que aqui, ó? Dá para a gente juntar, né? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, vai ficar x menos 1 menos x mais 1. Só que o sinal aqui vai ficar menos x menos 1. Dividido por x menos 1 ao quadrado. Olha que legal, não vai sobrar x nenhum em cima. Não vai dar zero, tá certo? Mas o x cancela. Vai dar o quê? Vai dar menos 2 dividido por x menos 1 ao quadrado. Olha que legal que a derivada da função g deu. Tá? Muito boa essa derivada aqui. Então, você tem uma razão entre duas funções. Quando você deriva, vai ficar só o denominador variando e a parte de cima fica paradinho. Tá bem? Então, a derivada da g é essa. Bom, agora a gente pode jogar na fórmula, né? Como é que é a fórmula da função composta? Só para a gente lembrar de novo aqui, né? Vou colocar quantas vezes forem necessárias. Então, d dx de f de g de x vai ficar o df dx avaliado em g de x vezes o dg dx. Esta é a fórmula. Tá bem? Bom, então, o d dx da função x é x mais 1 ou x menos 1? X mais 1 dividido por x menos 1 elevado à sétima, vai ficar o quê? Vai ficar o df dx. Quem é o df dx? Só olhar aqui. É 7x à sexta. Então, vai ficar 7. No lugar do x, a gente coloca o g. Então, vai ficar g de x elevado à sexta. Vezes o dg dx. Quem é o dg dx? Menos 2 x menos 1 elevado ao quadrado. Agora a gente coloca quem é o g. Quem é o g? O g é a função x mais 1 dividido por x menos 1. Então, vai ficar 7 x mais 1, x menos 1 elevado à sexta. Esse menos 2 eu posso multiplicar com 7 aqui. Então, menos 2 vezes 7, já vou colocar aqui menos 14, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui menos 14.
menos 14 dividido por 1 sobre x menos 1 ao quadrado, tá? Então, a derivada dessa função vai ficar essa linda coisa aí. Tá bem? Bom, que mais que tem aqui? Bom, observação. Uma observação é o seguinte, olha. É possível aplicar a regra da cadeia de modo recursivo, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo para a gente identificar. O que é aplicar a regra de cadeia de modo recursivo? Imagina que eu tenho uma função dentro da outra, né? Então, tem uma função, 3 funções, uma dentro da outra. Então, eu tenho uma f de g de h de x. Posso ter isso? Posso, por exemplo, ó, o exemplo aqui, ó. Eu tenho a função 1/3, aqui eu tenho raiz de x e dentro x² mais 3x mais 1. Então, eu tenho uma função dentro da outra. Como é que é a fórmula? Ó, a fórmula não é difícil de lembrar. O que está acontecendo? Como é que é a fórmula da regra da cadeia? Basicamente, a gente está fazendo um produto da derivada de cada uma das funções. Tá? Então, vai ficar o quê? Ó? A derivada dessa coisa aqui vai ficar a derivada da função mais externa, avaliada em g vezes h. Vezes. Aí eu vou entrando para dentro da função. A derivada, quem é a próxima função depois da f é a g. Então, vai ficar a derivada da g avaliada em h de x, vezes a derivada de h de x. Então, o que você está fazendo no cálculo da derivada de várias funções compostas? Você começa a entrar dentro das derivadas. Tá? Então, se tivesse 4 derivadas, você pegaria a derivada da mais externa, avaliaria dentro daquelas 3 que sobrariam, né? Depois calcularia a derivada da próxima, até sumir, até só ficar a derivada da última expressão. Tá? Então, o cálculo da derivada de funções compostas é simples. Basicamente, é o cálculo do produto entre as derivadas, tá? Para a gente poder fazer a conta. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu quiser calcular a derivada dessa função, a primeira coisa para identificar vai ser identificar quem é a f, quem é a g e quem é a h. Então, a f aqui, nesse caso, seria a função mais externa. Então, nesse caso, a minha f de x seria x elevado a 1/3. Quem é a minha g de x? A minha g de x é a próxima função, que seria quem? A raiz quadrada. Então, seria a raiz quadrada de x. E quem seria a minha h de x? A minha h de x seria quem está aqui dentro. x² mais 3x mais 1. Olha, a pessoa esperta vai falar, professor, por que você não escreveu a raiz como 1/2 e pegou 1/2 e multiplicou por 1/3, você ficaria apenas com 2 funções? Né? Ficaria assim, ó. A pessoa esperta já faria isso aqui, né? Ficaria, ó, x² mais 3x mais 1 elevado a meio, isso elevado a 1/3. Então, 1/2 vezes 1/3 vai dar 1/6. Tá? Porque 1/2 vezes 1/3, então isso aqui ficaria a mesma coisa que x² mais 3x mais 1 elevado a 1/6. Então, na verdade, ficaria só composição de duas funções. Aqui, por enquanto, eu não ensinei vocês a calcular a derivada de funções trigonométricas. Então, por isso que eu não coloquei 3 funções distintas. Eu só tenho polinômio aqui para trabalhar por enquanto. Então, o que eu tenho como exemplo, que eu pensei como exemplo usando o polinômio, foi isso aí, né? Foi assim, um subterfúgio que eu usei para usar 3 funções. Mas é claro que essa viraria 2. Mas, por exemplo, eu poderia ter usado um seno de raiz de x² mais 3x mais 1. Tá? Poderia, ao invés de ser 1/3, colocar um seno aqui. Aí você está vendo, ó, tem 3 funções. 2 funções dentro dessa primeira função seno. Então, aí eu tenho realmente que aplicar a regra da cadeia para 3 funções. Tá? Bom, vamos fazer esse exemplo aí? Vamos lá, vamos fazer esse exemplo. Está quase acabando a aula. Deixa eu ver o que tem aqui depois disso. Acho que é de função inversa, né? Então, eu falo na próxima aula, função inversa. Na próxima aula eu vou falar sobre funções inversa
derivada de função inversa, aí seno, cosseno, tangente, exponencial, logaritmo, a gente fecha as propriedades, e aí depois, na próxima aula, eu vou começar a colocar as aplicações. Mas tá bom o ritmo aí, tô fazendo bastante conta, mostrando bastante exemplo para vocês. Então, vou fazer esse primeiro exemplo aqui, né? Esse primeiro exemplo, não, esse último exemplo, tá? Então, aqui, ó, como é que eu faria? O mesmo processo, né? O passo 1 aí da conta, deixa eu só colocar o que eu vou fazer. Eu quero calcular a derivada, né? Então, eu quero calcular o d de x. D de x de quem? De raiz quadrada, né? 1/3, aqui tem 1/3, raiz quadrada de x quadrado mais 3x mais 1. Então, o passo 1 é identificar as funções. Então, minha f é a mais externa, que é x elevado a 1/3. A minha g é a próxima, né? Então, a g de x seria a raiz de x. E a minha h de x é quem está dentro. No caso, x quadrado mais 3x mais 1. Tá bem? Bom, o passo 2 é fazer o quê? O passo 2 é calcular cada uma das derivadas separadamente. Então, vamos lá. df dx. Quem é df dx? Olha, o expoente, né, não o grau, o expoente é 1/3. Então, x elevado a 1/3. O que vai acontecer com o expoente? Ele vem na frente multiplicando, então vai ficar 1/3 vezes x. Então, vai ficar 1/3 menos 1, tá? Então, 1/3 menos 1, tiro o mínimo aqui, vai dar 3. Então, vai ficar 1 menos 3, que vai dar menos 2/3. Tá? Então, vai ficar x elevado a menos 2/3. Tá bem? Você fala, professor, e se eu quiser escrever isso na forma de raiz? Ou ajeitar essa potência para não ficar negativo aqui? Eu posso? Pode, tá? Aqui já está bom, já está uma resposta adequada, mas se você quiser escrever isso aqui na forma de raiz ou não usar potência negativa, também dá. Então, ficaria o quê? A primeira coisa que a gente faz é transformar a potência em positiva. Então, para transformar em positivo, a gente passa isso para baixo, então vai ficar 1 sobre x elevado a 2/3. Tá? Então, para fazer aparecer uma raiz aqui, porque a gente está vendo que tem uma potência fracionária, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 x quadrado elevado a 1/3, a gente separa esse 1/3 para fora aqui. 1/3 é raiz cúbica de x. Então, aqui vai ficar 1/3, 1 sobre raiz cúbica de x quadrado. Tá? Precisa ajeitar isso para chegar lá? Não, não precisa. Para mim, não precisa. Mas vai que na resposta que você viu, a resposta dá isso aqui como resposta final. Então, às vezes a pessoa acha que errou porque não fez a escrita na forma com que o livro queria a resposta, o material queria a resposta, tá? Mas isso aqui já está correto, tá? Essa primeira aqui já está perfeita. Vamos lá calcular o dg dx? A gente já calculou a derivada da raiz, tá? Só para lembrar, né? A raiz é x elevado a meio, então fazendo a derivada da raiz, depois vocês olhem para trás na conta, deu 1 meio de 1 sobre raiz de x. E a derivada da função h é esse polinômio aqui. Então vai ficar o quê? Ó? Derivada de x quadrado mais 3x mais 1. Então vamos fazer ela separadinho. Ó. Derivada de x quadrado é 2x mais derivada de 3x é o quê? O 3 eu já tiro para fora, né? Então vai ficar 3 vezes a derivada de x. Quanto que é a derivada de x? A gente já sabe que a derivada de x é 1. Mais a derivada de 1. 1 é uma constante. A derivada de qualquer constante é nula, é zero. Tá? Então, aqui vai ficar 2x mais 3. Então, a gente tem essa aqui, o dH, a gente tem o dg, a gente tem o df, eu vou usar inclusive do jeito que está aqui, tá?
Então, como é que é a fórmula de uma dentro da outra, né? Então, se eu tiver ó, uma d de x, de f, de g, de h. Tá? Como é que é a fórmula? Ó, só para lembrar, não é nem difícil lembrar. Ó. Vai ficar o df dx, então a derivada mais externa, avaliada em g h de x. Ó, estou entrando vezes a derivada, a próxima, quem é a próxima? É a g. Então vai ficar dg dx, avaliada onde? Em h de x vezes o dh dx. Olha lá. Difícil de lembrar? Não, moleza, facinho. Então vai ficar o quê? Quem é a derivada da f em relação a x? A derivada da f em relação a x é 1/3. No lugar do x, a gente tem que colocar o quê? G vezes h de x. Então vai ficar g vezes h de x elevado a menos 1/3. Depois a gente coloca quem que é, tá? Só estou colocando aqui para a gente lembrar o que a gente está fazendo. dg dx. dg dx deu o quê? Deu 1/2 vezes 1 sobre raiz. Dentro da raiz a gente coloca o h de x vezes a derivada do h em relação a x, que é 2x mais 3. Tá bom? Agora a gente vai enfiando aí dentro das funções o que a gente tem que colocar. Então vamos lá? 1/3 g vezes h de x dentro da função menos 1/3. Você fala, professor, olha, eu conheço a função g, eu conheço a função h e conheço a função f, mas não conheço a função g h de x. Claro que a gente consegue obter a função g h de x. O que a gente faz para obter a função, essa aqui, ó, g h de x? O que a gente faz? A gente faz o processo de composição. Quem é a g? A g não é raiz? Então vai ficar o quê? Dentro da g, a gente vai colocar o h. Então g de h de x vai ficar raiz de h de x. Quem é h? h é x² mais 3x mais 1. Então vai ficar raiz de x² mais 3x mais 1. Então g de h de x, eu estou enfiando a função h dentro da função g. Tá certo? Então aqui, ó, g de h de x vai ficar raiz de x² mais 3x mais 1. Isso tudo elevado a menos 1/3. Olha, 1/2 vezes 1/3, já vou fazer o produto, tá? 1/2 vezes 1/3 vai ficar 1 vezes 1. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, vou colocar aqui junto aqui. Então, vai ficar 1/6 vezes 1 sobre. Quem é o h de x? O h de x, então vai ficar raiz, né? Quem é o h de x? O h de x é x² mais 3x mais 1, no final das contas, vezes 2x mais 3. Então, a resposta para a derivada desta função, tá? Que é a função 1/3 raiz quadrada de x² mais 3x mais 1, vai dar essa coisa linda aí. Só um detalhe antes de eu terminar a aula é o seguinte. Perceba que dá para eu simplificar as expressões, porque aqui eu tenho raiz de x² mais 3x mais 1, aqui embaixo eu também tenho. Você fala, professor, como é que eu simplifico as expressões? Olha bem, vamos lá para a gente ver como é que a gente faz. Então aqui vai ficar 1/6. Eu posso passar isso aqui para baixo, tá? Como eu já fiz anteriormente. Então, se eu passar essa para baixo, a potência fica positiva. Então, vai ficar 1 dividido por raiz de x² mais 3x mais 1 elevado a 1/3. Embaixo também eu tenho raiz de x² mais 3x mais 1. E em cima, 2x mais 3. O que vai acontecer aqui agora? Aqui vai ficar, conservo a base, soma o expoente. Então, o expoente é 1/3 mais 1, vai ficar 1 sobre raiz
de x quadrado mais 3x mais 1. 1/3 mais 1, você vai no cantinho, né? Ó, 1/3 mais 1, aqui vai ficar 4/3. Então, vai ficar raiz de x quadrado mais 3x mais 1 elevado a 4/3 vezes 2x mais 3. Tá? Então, se você quiser escrever desse jeito, está correto. Se quiser deixar do jeito que está aqui, também está bem. Tá? A derivada está calculada, mas se você às vezes tiver que resolver alguma expressão, muitas vezes vale a pena a gente tentar fazer a simplificação. Tá? Bom, então eu termino hoje aqui a aula.